Enquanto ela dançava com ele no churrasco da família, entreguei a aliança para a irmã dela e fui embora. Uma decisão de 30 segundos destruiu meu casamento, mas salvou minha vida. O que descobri depois sobre as reuniões de negócios da minha esposa vai te deixar de queixo caído. Ela não estava apenas me traindo. Estava roubando tudo. Meu nome é Gustavo Andrade. Tenho 42 anos e sou o dono da Andrade Diesel Pesados, a única oficina de caminhões em São José do Rio Preto que atende carretas às 3 da manhã quando um coitado quebra na Washington Luiz. Construí esse negócio do zero com essas duas mãos e muita teimosia. Foi minha vida por 15 anos, até o dia em que meu mundo desabou. Conheci a Letícia 5 anos atrás numa lanchonete perto da rodoviária. Ela era garçonete, tentando se reerguer depois do divórcio, criando a Milena sozinha. A Milena tinha 10 anos na época, assustada, revoltada com o mundo, sentindo falta de um pai ausente que sumiu como fumaça. A Letícia tinha olhos cansados que se iluminavam quando sorria, e algo nela me fisgou de jeito. Me apaixonei rápido e forte. Não só pela Letícia, mas pelas duas. A Milena precisava de uma figura paterna, e eu precisava de uma família. Fomos morar juntos depois de 8 meses, casamos um ano depois. Melhor decisão que tomei, ou pelo menos achei que fosse. A Milena começou a me chamar de pai em menos de 6 meses. Aquela menina me enrolou no dedo mindinho mais rápido do que um macaco hidráulico levanta um caminhão. A gente mexia em motores pequenos na garagem, cortadores de grama, karts, qualquer coisa que tivesse peças móveis. Ela tinha talento natural. Sabia identificar um problema só de ouvir o ronco do motor. Eu ficava orgulhoso demais. A Letícia também parecia feliz. Largou o emprego na lanchonete e começou a cuidar da contabilidade da oficina. Era boa com números, melhor do que eu, com certeza. Em 2 anos, nosso faturamento cresceu 30%. Mas olhando para trás agora, consigo identificar exatamente quando tudo começou a mudar. No começo era sutil. O jeito como ela se retesava quando eu chegava mais cedo em casa. A forma como virava o celular para o outro lado ao digitar. Pequenas coisas que sozinhas não significavam muito, mas que somadas viravam algo que eu não queria enxergar. O primeiro alerta de verdade veio no inverno passado. A Letícia começou a falar de um cliente novo com quem estava trabalhando, um tal de Otávio Black, consultor empresarial badalado especializado em otimizar operações de pequenos negócios. Ela mencionava ele o tempo todo. O Otávio acha que devemos reestruturar nossas dívidas. O Otávio acha que precisamos de um controle de estoque melhor. O Otávio tem umas ideias bem inovadoras para expandir. Eu deveria ter prestado atenção em como a voz dela mudava ao dizer o nome dele. Deveria ter notado que ela passou a se vestir melhor nos dias de reunião com ele. Deveria ter questionado por que um consultor bem-sucedido estava dedicando tanto tempo a uma oficina de caminhões do interior. Mas eu confiava nela. E essa confiança foi exatamente o que quase destruiu tudo que passei a vida construindo. A manhã em que as coisas começaram a desmoronar foi uma terça-feira comum de março. Eu estava debaixo do capô de um Volvo FH, brigando com uma junta de cabeçote queimada, quando a Letícia entrou na oficina com aquele vestido novo, azul marinho com cinto, que custava mais do que a maioria das pessoas gasta com feira no mês. Gustavo, ela chamou, a voz naquele tom cuidadoso que vinha usando ultimamente. Vou para a reunião com o Otávio. Vamos revisar as projeções do trimestre. Limpoei as mãos num pano sujo. Outra reunião. Você não acabou de ver ele ontem. O sorriso dela vacilou. Isso aqui é assunto sério. Bem, o Otávio acha que podemos dobrar o faturamento se implementarmos as sugestões dele direito. Que tipo de sugestão? Até onde eu sei, a gente estava indo muito bem sem um consultor metido ensinando a tocar nosso negócio. Ele não é um consultor metido, Gustavo. A voz dela ganhou uma ponta defensiva. Ele fez FGV. Já trabalhou com empresas 10 vezes maiores que a nossa. Estudei o rosto dela. Então o que ele está fazendo em Rio Preto cuidando de oficina de caminhão? Ele está entre projetos maiores. Isso aqui é quase um favor. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Volto lá pelas 3. Foi aí que eu percebi o perfume.
A Letícia nunca usava perfume para reuniões de negócios. Mal usava para ir à missa aos domingos. Mas ali estava ela, cheirando como se fosse para um encontro, e não para falar de controle de estoque. Depois que ela saiu, tentei me concentrar no Volvo, mas minha cabeça não parava. Liguei para o Beto, meu amigo que toca a loja de autopeças no centro. Beto, você sabe alguma coisa desse tal de Otávio Black? Black. Sei, já vi ele por aí. Anda naquela BMW preta, sempre de terno caro. Tão comentando que ele tem passado bastante tempo no Bar do Bigode ultimamente. Bar do Bigode. Não fazia sentido. A Letícia dizia que as reuniões eram no escritório dele. Mas o estranho, o Beto continuou, é que eu tava lá na sexta passada na hora do almoço e juro que vi ele tomando cerveja com a sua Letícia. Pareciam bem à vontade de onde eu tava sentado. Meu estômago gelou. Você tem certeza que era ela? Quase certeza. Ela tava com aquele casaquinho vermelho que usa direto para ir ao banco. Desliguei e fiquei olhando para o motor do Volvo, sem enxergar nada. Naquela tarde, passei de carro em frente ao prédio comercial do Black. A BMW dele estava no estacionamento. O Honda da Letícia não estava em lugar nenhum. Rodeei a quadra 2 vezes e depois fui para o Bar do Bigode. Dito e feito. Lá estavam eles numa mesa de canto. A Letícia inclinada para a frente, rindo de algo que ele dizia, a mão perigosamente perto da dele. O Black era um sujeito bem apessoado, beirando os 50, cabelo grisalho e um sorriso que provavelmente funcionava com um monte de mulheres. Fiquei sentado na caminhonete do outro lado da rua por 10 minutos, vendo minha esposa agir como alguém que eu não reconhecia. Quando ela estendeu o braço e tocou a mão dele, liguei o motor e fui para casa. Não a confrontei naquela noite. Em vez disso, esperei. Observei e deixei a suspeita me corroer feito ácido. Nas semanas seguintes, prestei mais atenção em tudo, na agenda dela, nos hábitos com o celular, no jeito de se vestir. Mas foi a Milena quem deu o golpe de nocaute. Eu estava na garagem ensinando ela a trocar o fluido de transmissão de um Ford antigo quando ela me olhou com aqueles olhos castanhos sérios. Pai, posso perguntar uma coisa? Manda, filha. A mãe está tendo um caso. A chave escapou da minha mão e bateu no concreto. Por que você está me perguntando isso? A Milena olhou para a casa. Ouvi ela no telefone ontem à noite. Estava na lavanderia, falando bem baixinho. Ficava dizendo coisas como não vejo a hora de te ver e ele não desconfia de nada. Meu peito apertou. Você tem certeza do que ouviu? Tenho. Quando ela me viu parada lá, desligou rapidinho e disse que era a tia Sônia. Mas a tia Sônia morreu faz 3 anos, pai. Menina esperta. Esperta até demais às vezes. E tem mais, a Milena continuou. Ontem depois da aula, vi a mãe no shopping com um cara. Estavam de mãos dadas e se beijando perto do chafariz. Não era beijo de amigo. O senhor sabe. Sentei pesado, num engradado de plástico. Como ele era. Alto, cabelo grisalho, roupa cara. Dirigindo uma BMW preta. Otávio Black. Minha esposa estava me traindo com Otávio Black. E minha enteada de 15 anos teve que ser a pessoa a juntar as peças. Pai. A voz da Milena estava pequena. Você e a mãe vão se separar. Olhei para aquela menina que me chamava de pai havia 5 anos, que confiava em mim para consertar as coisas quebradas. Não sei, meu bem. Mas aconteça o que acontecer. Você e eu, a gente continua junto. Tá me ouvindo? Ela assentiu, mas dava para ver o medo nos olhos. Ela já tinha perdido um pai. Agora estava vendo seu mundo desabar de novo. Naquela noite, fiquei esperando acordado. A Letícia chegou em casa às 11h30, dizendo que tinha ficado até tarde fazendo os livros contábeis. Mas o batom tinha sumido, o cabelo estava bagunçado e ela cheirava a perfume masculino. Como foi sua noite? Perguntei da mesa da cozinha. Tranquila, ela disse, sem me olhar. Só números e mais números. Engraçado. O Beto viu você no shopping hoje, com o Otávio. A cor sumiu do rosto dela. Por um momento, pareceu que ia confessar tudo. Depois a velha postura, desafiadora, apareceu. O Beto se enganou. Passei a tarde toda aqui.
Letícia, a nossa filha também viu. A máscara dela finalmente caiu. Não é o que você está pensando. Então me diz o que é. Mas ela só virou as costas e foi embora, me deixando em pé na cozinha, me perguntando há quanto tempo eu vivia com uma estranha. 2 semanas depois, a Regina, irmã da Letícia, convidou a gente para o churrasco de 7 de setembro na casa dela. Em circunstâncias normais, eu daria uma desculpa para não ir. Mas naquele ano, tive um pressentimento de que o Otávio Black poderia aparecer. E eu estava certo. Ele chegou no estilo atrasado, trazendo uma garrafa de vinho que provavelmente custava mais caro que a prestação do carro da maioria das pessoas. A Regina o apresentou como associado de negócios que estava ajudando a otimizar a eficiência dos empreendimentos locais. O homem tinha o dom de fazer tudo soar importante e complicado. A Letícia estava na churrasqueira virando a picanha quando ele entrou no quintal. Vi o rosto dela se iluminar como árvore de Natal para depois se compor depressa. Mas eu já tinha visto o suficiente. Gustavo, vem conhecer o Otávio. A Regina chamou. É o consultor de que eu tanto falei. Caminhei até ele e apertei sua mão, apertando com força suficiente para mandar um recado. Então você é o famoso Otávio Black. Culpa minha, ele disse com aquele sorriso ensaiado. Sua esposa fala muito bem de você. Aposto que fala. Me conta cada coisa interessante sobre vocês dois. Por um segundo, o sorriso dele vacilou. Que bom. Deixa ele suar frio. A tarde se arrastou com conversas forçadas e sorrisos falsos. Observei a Letícia e o Otávio se evitarem com cuidado enquanto sempre acabavam nas mesmas rodinhas, troca de olhares pelo quintal, toques sutis ao passarem os pratos, piadas internas que faziam todo mundo se sentir excluído. Mas foi a dança final que acabou comigo de vez. A Regina montou umas caixas de som no deck, tocando um sertanejo romântico, enquanto os casais dançavam sob as luzinhas de varal. Eu estava limpando a churrasqueira quando olhei para o lado e os vi. A Letícia nos braços do Otávio, se movendo como se já tivessem feito aquilo 1000 vezes. A mão dela na nuca dele, os dedos brincando no colarinho. Ele sussurrava algo que a fazia rir, aquela risada genuína e despreocupada que eu não ouvia havia meses. Pareciam dois apaixonados, não uma mulher casada e seu consultor de negócios. Caminhei até a mesa onde a Regina estava sentada, abri a bolsa da Letícia e tirei a aliança de brilhantes que levei 2 anos economizando para comprar. Os olhos da Regina se arregalaram. Diga para minha esposa, falei, colocando a aliança na palma da mão dela, que enquanto ela dançava com ele, entreguei a aliança para a irmã dela e fui embora. Não esperei resposta. Não olhei para trás. Só caminhei até minha caminhonete e parti, deixando para trás 5 anos de casamento e uma família que eu achava que era de verdade. Não fui para casa naquela noite. Em vez disso, dirigi até a casa dos meus pais, no outro lado da cidade. Seu Hélio e Dona Fátima Andrade estão casados há 43 anos, e ver a luz da varanda acesa às 10h30 da noite foi como alcançar terra firme depois de flutuar no espaço. Gustavo. Minha mãe abriu a porta de roupão, decifrando de imediato o temporal no meu rosto. O que foi? Meu filho. A Letícia está me traindo. As palavras tinham gosto de brita. Meu pai apareceu atrás dela. Entra, rapaz. Vamos conversar. Sentamos na cozinha deles, a mesma cozinha onde me ensinaram que casamento era sagrado, que a palavra de um homem e seu compromisso significavam tudo. Agora eu tinha que contar para eles que as esperanças de netos desse casamento estavam mortas. Faz quanto tempo que você sabe? Meu pai perguntou, as mãos calejadas em volta da caneca de café. Desconfiei por semanas. Tive certeza hoje à noite. Contei sobre o consultor, as mentiras, a dança. A Milena percebeu antes de mim. O rosto da minha mãe empalideceu. Coitada da menina. Já sofreu tanto. Ela é mais forte que todos nós. Mas isso vai bagunçar a cabeça dela. O que você vai fazer? Meu pai perguntou. Não sei. Tudo o que a gente construiu, a casa, a oficina, a poupança da faculdade da Milena, está tudo misturado. E tem mais uma coisa. Respirei fundo. Acho que o Black pode estar atrás de mais do que só minha esposa. Expliquei minha suspeita sobre a reestruturação do negócio,
A consolidação de dívidas que a Letícia vinha insistindo, o jeito como Black parecia saber detalhes demais das nossas finanças. Filho, meu pai disse devagar, você precisa se proteger. Procura um advogado na segunda-feira, primeira coisa. Quando finalmente cheguei em casa no domingo à noite, a Letícia estava esperando na sala como se tivesse ensaiado. O rosto composto, mas dava para ver o cálculo por trás dos olhos. A gente precisa conversar, ela disse. Precisa sim. Sentei na poltrona em frente a ela, mantendo distância. Começa me dizendo por que você está destruindo nossa família por um estelionatário. Ele não é estelionatário. Ela rebateu. Depois se conteve. Gustavo, o que a gente tinha, não estava mais funcionando. Então você decidiu consertar dormindo com outro. Eu nunca planejei que isso acontecesse. O Otávio me entende de um jeito que você nunca conseguiu. Entende você? Eu ri, mas não tinha humor nenhum. Ele entende os números da sua conta bancária, Letícia. Entende de ativos empresariais e escrituras de imóveis. Você não sabe do que está falando. Não sei. Andei pesquisando. O seu namorado já foi casado 3 vezes. Cada casamento terminou com a esposa perdendo o negócio ou o dinheiro da família. Ele é um predador. Ela se levantou, a raiva explodindo. Você está com inveja porque ele pode me oferecer coisas que você nunca pôde. Tipo o quê? Uma ficha criminal. Porque é para onde isso aqui está indo. Ele me ama, ela disse, mas a voz falhou. Ele ama o que você pode dar para ele. Na hora que te sugar até o osso, desaparece. Foi aí que a Milena apareceu na porta. Mãe, é verdade. Vai mesmo largar a gente por aquele cretino. A Letícia olhou para a filha. Realmente olhou. E por um instante achei que ela fosse sair do transe que o Black tinha criado. Depois o rosto dela endureceu. Milena, isso é assunto de adulto. Eu sou adulta, a Milena rebateu. E estou te dizendo que aquele homem é encrenca. Meu pai percebe. Eu percebo. Até a avó Fátima percebe. Porque você não percebe. Mas a Letícia já tinha feito sua escolha. A segunda-feira trouxe um choque de realidade que bateu como uma marreta. Eu estava abrindo a oficina quando o gerente do banco, Dr. Sérgio, ligou com pânico na voz. Gustavo, preciso que você venha aqui agora. Alguém andou mexendo nas contas da sua empresa. 20 minutos depois, eu estava olhando para uma papelada que fez meu sangue ferver. A Letícia tinha usado a procuração que tinha em nome da oficina para conseguir um empréstimo enorme usando os ativos como garantia. Quase R$ 500 mil, transferidos para uma conta de investimentos administrada pela consultoria do Black. Quando isso aconteceu? Perguntei, as mãos tremendo. Sexta-feira à tarde, Dr. Sérgio disse. Sua esposa apresentou toda a documentação certinha. Disse que era para expansão e modernização. A sexta-feira depois do churrasco, enquanto eu estava cambaleando com a demonstração pública deles, estavam movendo nosso dinheiro. Dá para assustar isso? Dr. Sérgio balançou a cabeça. Sério. Não sem a assinatura dela ou uma ordem judicial. Tecnicamente, ela tinha autoridade legal. Fui direto para a oficina, onde encontrei 3 clientes esperando e nenhum sinal da Letícia. O celular dela caía na caixa postal. Foi aí que o Beto apareceu com mais más notícias. Gustavo, odeio piorar as coisas, mas preciso receber aquela fatura pendente. Meu fornecedor está me cobrando. Que fatura pendente? Aquela que sua esposa autorizou mês passado, 35 mil em peças especiais para o serviço da Frota Tavares. Puxei os livros contábeis no sistema. Não havia serviço da Frota Tavares. Não havia pedido de peças especiais. Mas havia um débito de 35 mil na nossa conta. Meu telefone tocou. Era o seu Tavares. Gustavo, estou tentando falar com sua esposa. A gente precisa conversar sobre o atraso no nosso contrato de manutenção dos caminhões. Que atraso, seu Tavares? Bom, a gente pagou adiantado 6 meses de serviço, mas nenhum dos nossos caminhões foi agendado ainda. A Letícia disse que vocês estavam sobrecarregados, mas já faz 8 semanas. Outro pedaço de dinheiro desaparecido. Outra mentira. Ao meio-dia,
Descobri que quase todas as contas importantes tinham sido saqueadas ou comprometidas, peças pedidas e nunca entregues, serviços pagos e nunca realizados, depósitos em dinheiro misteriosamente evaporados. A Letícia e o Black não tinham só roubado meu dinheiro, tinham sistematicamente destruído a reputação da minha empresa. Estava sentado nos destroços de tudo que construí quando a Milena entrou depois da escola. Ela olhou para minha cara e soube na hora. Tá muito feio, pai. Feio. Limparam a gente. Ela sentou na bancada de ferramentas ao meu lado. Essa menina de 15 anos mostrando mais força do que a mãe jamais mostrou. O que a gente faz agora? Olhei ao redor da oficina, as ferramentas que juntei, os boxes onde construí minha reputação, um cliente satisfeito de cada vez. A gente revida. E revida com força. Naquela tarde, fiz 3 coisas. Liguei para o melhor advogado de direito de família da cidade, registrei um boletim de ocorrência por estelionato e apropriação indébita e troquei todas as fechaduras da casa e da oficina. A Letícia fez sua escolha. Agora podia arcar com as consequências. 3 semanas na batalha judicial, com as contas do advogado se acumulando e o estresse me consumindo vivo, a Viviane Vaz voltou a entrar na minha vida como um fantasma de outra existência. Eu estava no bar do Bigode, na minha segunda dose de uísque, quando ouvi aquela risada familiar do outro lado do salão. 22 anos se dissolveram. Lá estava ela, ainda bonita aos 40, ainda se portando com aquela confiança que tinha me cativado no ensino médio. Gustavo Andrade, ela disse, deslizando para o banco do meu lado. Soube que você está passando por uns problemas. As notícias correm rápido em Rio Preto. O que te traz de volta, Viviane? O funeral da minha mãe foi mês passado. Estou resolvendo o inventário. Ela fez uma pausa, os olhos verdes suavizando. Também soube da Letícia. Sinto muito. Sente mesmo. Porque se eu me lembro bem, você previu esse cenário exato 20 anos atrás. E ela estava certa. Na noite antes de eu me mudar para a capital para fazer faculdade, ela implorou para eu levá-la junto. Disse que a gente pertencia um ao outro, que dava para fazer dar certo em qualquer lugar. Mas eu era jovem e burro. Eu tinha 18 anos e era ciumenta, ela disse. Não queria te perder para alguma universitária. Em vez disso, me perdeu para o orgulho e o péssimo timing. Ficamos em silêncio, o peso do que poderia ter sido pairando entre nós. Sou divorciada agora, ela disse baixinho. 3 anos. Meu ex-marido estava mais interessado na minha herança do que em mim. Parece que é o tema da minha vida ultimamente. A Viviane estendeu a mão sobre a mesa e tocou na minha. Gustavo, sei que é complicado, mas eu nunca deixei de me importar com você. Quando soube que aconteceu, tive que vir ver se você estava bem. O toque da pele dela mandou uma corrente elétrica pelo meu braço, mas os alarmes dispararam. O timing era perfeito demais. Como exatamente você soube da minha situação? Perguntei, puxando a mão de volta. Fofoca de cidade pequena. Sabe como o povo fala. Mas algo cintilou nos olhos dela. Naquela noite, depois que ela saiu com a promessa de ligar, fui checar algumas coisas. A mãe da Viviane tinha morrido havia 1 ano e meio, no mês passado. O inventário estava encerrado havia 1 ano. De acordo com postagens em redes sociais, ela estava morando em Rio Preto havia 6 meses, ou seja, esteve aqui durante todo o colapso do meu casamento e só me procurou depois que meus problemas financeiros se tornaram públicos. Liguei para minha advogada, doutora Sandra, logo cedo. Sandra, preciso que você faça uma pesquisa de antecedentes em alguém. Viviane Vaz. Algum motivo em especial. Digamos que é um pressentimento. Mas estou começando a achar que meus problemas são maiores do que uma esposa infiel e um estelionatário. A pesquisa de antecedentes voltou 3 dias depois, e foi pior do que eu temia. A Viviane não era só uma ex-namorada solitária procurando consolo. Era uma golpista profissional com passagens por 3 estados. Estelionato em Goiás, a Sandra leu. Falsidade ideológica no Mato Grosso. Fraude patrimonial, em Minas Gerais. Ela se especializou em abordar homens recém-divorciados com patrimônio significativo. Senti náusea. Como ela soube da minha situação com tanta precisão? Essa é a parte interessante.
Meu investigador puxou os registros telefônicos. Ela está se comunicando com o Otávio Black há meses. Eles estão trabalhando juntos. A coisa toda foi uma montagem elaborada. A Letícia seduz a vítima e cria a crise. Depois a Viviane aparece como a salvadora solidária para finalizar o serviço. Tem mais, a Sandra continuou. Ela andou perguntando pela cidade sobre as propriedades da sua família. Seus pais têm terras bastante valorizadas, não é? Meu sangue gelou. O sítio do meu pai e da minha mãe valia perto de 5 milhões em área de incorporação, 3 gerações de Andrades. Preciso avisar eles. Quando cheguei na casa dos meus pais, o carro da Viviane já estava na garagem. Encontrei todo mundo na cozinha. A Viviane encantando meus velhos com histórias sobre sua consultoria de sucesso e como queria me ajudar nesse momento difícil. Aí está meu garoto, meu pai disse. A Viviane estava nos contando sobre umas oportunidades de investimento que podem ajudar você a reconstruir. Oportunidades de investimento. Mantive a voz controlada, mas meus olhos estavam cravados na Viviane. Loteamento, ela disse com suavidade. Tem uma incorporadora querendo construir um complexo comercial. Estão pagando muito bem pelas propriedades certas. Minha mãe parecia confusa. Mas não estamos vendendo o sítio. Claro que não, a Viviane disse rápido. Mas vocês poderiam usar o valor como garantia. Alavancar para a expansão do negócio do Gustavo, ajudar ele a se reerguer. Já tinha ouvido o suficiente. Mãe, pai, vocês podem dar um minutinho. Eu e a Viviane precisamos conversar em particular. Depois que eles saíram, peguei o celular e mostrei para ela o resultado da pesquisa de antecedentes. Leitura interessante. A máscara dela escorregou por um segundo. Depois aquele sorriso ensaiado voltou. Gustavo, você está claramente sob muito estresse. Corta o teatro. Viviane, eu sei que você está trabalhando com o Black. Sei que isso tudo foi planejado. Ela se levantou devagar, os olhos verdes ficando frios. Você não pode provar nada. Posso provar o suficiente para mandar você para a cadeia por estelionato e formação de quadrilha. E quanto aos seus pais? Pessoas tão doces. Seria uma pena se acontecesse alguma coisa com o sítio lindo deles. A ameaça foi sutil, mas clara. Dei um passo para perto, deixando ela ver o aço no meu olhar. Escuta bem. Você vai sair daqui agora e desaparecer. Se eu te vir de novo, se você fizer contato com minha família de novo, se passar de carro em frente a esta casa, vou garantir que você passe os próximos 10 anos numa penitenciária. Está entendida? Pela primeira vez, a Viviane pareceu genuinamente assustada. Perfeitamente. Depois que ela saiu, sentei meus pais e expliquei tudo. A traição, a conspiração, o quão perto eles estiveram de perder o sítio. Como a gente pôde ser tão cego? Minha mãe perguntou. Porque vocês são pessoas boas que veem o melhor nos outros. Isso não é defeito, mas de agora em diante, vamos ser muito mais cuidadosos em quem a gente confia. O julgamento de Letícia Andrade e Otávio Black durou 2 semanas. Sentei naquele tribunal todos os dias, vendo minha ex-esposa tentar explicar 5 anos de mentiras e roubo. O advogado dela a pintava como vítima de manipulação, uma dona de casa solitária seduzida por um golpista charmoso. Eu não engolia essa história, e o júri também não. Quando subi ao banco das testemunhas, a promotora perguntou: Senhor Andrade, o senhor pode descrever o impacto financeiro das ações dos réus no seu negócio? Eles destruíram 15 anos de trabalho, eu disse, olhando diretamente para Letícia. Não roubaram só dinheiro, roubaram confiança. Clientes que faziam negócio comigo há décadas começaram a questionar se eu era honesto. Fornecedores passaram a exigir pagamento adiantado. Quase perdi tudo. E o impacto pessoal? Olhei para Milena, na plateia. Ela fez questão de vir. Tentaram destruir minha família. Minha enteada perdeu a poupança da faculdade. Meus pais quase perderam o sítio. E uma menina de 16 anos teve que escolher entre a mãe e o único lar estável que já conheceu. Durante o interrogatório, a advogada da Letícia tentou me pintar como controlador. Não é verdade, Sr. Andrade, que o senhor espionou minha cliente, seguiu ela, invadiu a privacidade dela.
Meritíssima. Quando alguém está roubando as economias da sua vida, monitorar essa pessoa não é espionagem. É autodefesa. O tribunal riu, e eu vi jurados assentindo. O Otávio Black pegou 12 anos. A Letícia pegou 6, com possibilidade de regime semiaberto em 4 se fizer a reparação integral. A juíza determinou que eles devolvessem cada real roubado, mais indenização por danos. Este juízo conclui que os réus participaram de um esquema deliberado e calculado para fraudar o Sr. Andrade, destruindo o trabalho de uma vida inteira. A juíza Mariana leu a sentença. A quebra de confiança por parte da esposa torna estes crimes particularmente graves. Depois da sentença, eu e a Milena saímos juntos. Ela tinha oficialmente mudado o nome para Milena Andrade na semana anterior. Disse que não queria nada que a conectasse aos crimes da mãe. Como o senhor se sente, pai? Ela perguntou. Como se finalmente pudesse respirar de novo. A oficina se recuperou aos poucos. A notícia do que realmente aconteceu se espalhou, e os clientes voltaram. Alguns até pediram desculpas por terem duvidado de mim. Mas a verdadeira Vitória estava sentada ao meu lado naquela caminhonete, uma menina de 16 anos que escolheu a lealdade acima do sangue. Pai, a Milena disse enquanto dirigíamos para casa, passei na Unesp. Bolsa integral. Isso é fantástico. Quando você soube? Ontem. Queria esperar o julgamento acabar para contar. Encostei o carro e abracei ela forte. Apesar de tudo que a Letícia fez, essa menina floresceu. Era mais forte que os dois pais juntos. Estou orgulhoso de você, eu disse. Aprendi com o melhor. 5 anos depois, eu estava na garagem ensinando meu neto a trocar o óleo de uma S10. Sim, neto. A Milena casou logo depois de se formar, com um rapaz bom chamado Diego, que trabalha no DER. Eles tiveram o pequeno Gustavo durante o último ano de faculdade dela, e agora o menino tinha 2 anos e já era fascinado por qualquer coisa com motor. Cuidado com essa chave. Campeão, eu disse enquanto ele tentava ajudar a apertar o bujão. O segredo é o jeito, não a força. A oficina estava mais movimentada do que nunca. As notícias correm rápido em cidade média, e sobreviver a um caso de fraude de grande repercussão faz as pessoas confiarem no seu caráter. Expandimos para mais 2 boxes e contratamos 3 mecânicos registrados. O pequeno Gustavo disse, a carinha séria sob boné minúsculo, porque a outra mãe da mamãe foi para a cadeia. Olhei para Milena, que cuidava da contabilidade na mesinha do escritório. Ela fez que sim, me dando permissão. Porque ela fez escolhas ruins, campeão. Escolheu o dinheiro em vez da família, a mentira em vez da verdade. E quando você faz escolhas assim, tem consequências. Mas a mamãe escolheu o Senhor. Isso mesmo. E essa escolha fez toda a diferença. Meus pais estavam bem. Meu pai tinha se aposentado do sítio, mas ainda passava na oficina quase todo dia para supervisionar e contar histórias. Minha mãe tinha se transformado na bisavó mais dedicada do mundo. O sítio ficou na família. Colocamos numa holding para que nenhum golpista no futuro pudesse ameaçar de novo. Quanto a Viviane Vaz, foi presa 1 ano e meio depois no Paraná aplicando o mesmo golpe e agora cumpre pena de 7 a 10 anos. A Letícia foi solta depois de 3 anos e meio. Escreveu cartas para Milena da prisão. Desculpas, explicações, apelos por perdão. A Milena leu todas, mas nunca respondeu. Eu não odeio ela, a Milena me disse uma vez. Mas também não confio. E sem confiança, a gente não tem nada. Menina esperta. Sempre foi. Naquela tarde, depois de fechar a oficina, sentei na varanda dos fundos com uma cerveja e vi o pequeno Gustavo brincar no quintal. A Milena e o Diego estavam conversando sobre comprar uma casa mais perto do centro. Mas, por enquanto, 3 gerações de Andrades viviam sob o mesmo teto, e isso parecia certo. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sinto muito por tudo. Espero que um dia você possa me perdoar. Ellie. Fiquei olhando para a mensagem por um longo momento. Depois a apaguei, sem responder. Algumas pontes, depois de queimadas, não vale a pena reconstruir. O sol se pôs sobre Rio Preto, pintando o céu de dourado e vermelho. Ao longe,
Eu podia ouvir as carretas roncando na Washington Luiz, caminhões que talvez precisassem de reparo, motoristas que mereciam trabalho honesto com preço justo. O amanhã traria novos desafios, novos clientes, novas oportunidades de construir algo duradouro. Mas naquela noite, eu estava exatamente onde pertencia, rodeado pela família que escolheu estar aqui, no negócio construído com integridade, numa cidade que me viu no meu pior momento e mesmo assim ficou ao meu lado. Às vezes a melhor vingança não é dar troco. Às vezes é simplesmente viver bem.